Bem, senhores, dando sequência então, vamos falar agora da lei de Henry. A lei de Henry a gente costuma dizer e chamar de lei da Coca-Cola. Por que lei da Coca-Cola? Porque nós vamos ver que a lei de Henry ela vai justamente analisar a quantidade de gás que eu posso dissolver numa massa líquida. E aí quando você vai consumir, beber uma Coca-Cola, você abre aquela Coca-Cola de garrafa e se a Coca-Cola estiver quente, vai sair um gás por ali, vai borbulhar, vai efervescer aquela Coca-Cola. É justamente o gás que estava dissolvido na massa líquida de Coca-Cola. Quando você abre a garrafa, ele estava na Coca-Cola sob grande pressão. A pressão do lado de fora da garrafa é menor do que a pressão do lado de dentro. E como na natureza tudo tende ao equilíbrio, o gás então sai de onde tem mais gás para onde tem menos gás, escapando aquele gás da garrafa, já que as pressões de fora e de dentro vão tender ao equilíbrio. Isso mostra que dentro daquela massa líquida de Coca-Cola havia uma quantidade de gás dissolvida naquela massa líquida. E o que vai estudar a lei de Henry é justamente isso, saber quanto de gás eu posso dissolver numa massa líquida. E a lei de Henry vai dizer que quanto maior a pressão exercida sobre o gás naquela mistura líquido-gás, maior vai ser a quantidade de gás que eu vou conseguir dissolver naquela mistura. Então há uma relação diretamente proporcional entre a pressão exercida sobre o gás para que eu consiga dissolver na massa líquida de gás uma maior quantidade de gás. É isso que vai dizer a lei de Henry. Essa relação então é diretamente proporcional entre quantidade de pressão, quanto maior a pressão exercida sobre o gás, maior vai ser a quantidade de gás que eu vou conseguir dissolver na mistura líquido-gás. Na tela, por favor. Lei de Henry. A concentração de um gás dissolvido em uma massa líquida é diretamente proporcional à pressão exercida pelo gás na mistura líquido-gás. Então, se eu coloco naquele gás uma pressão maior, o gás vai exercer na mistura líquido-gás uma pressão também maior e eu vou conseguir dissolver uma maior quantidade de gás naquela mistura líquido-gás. Isso é importante porque, como nós vamos ver, porque o mergulhador com escuba, quando ele está em altas profundidades, eu mostrei no final do bloco passado que a pressão da água, da coluna de água sobre o corpo do mergulhador é muito grande. Eu tenho de ter uma força de dentro para fora para anular a força de fora para dentro, para que os órgãos do mergulhador não fiquem esmagados. E essa pressão é exercida por um gás. Você coloca um cilindro de gás nas suas costas do mergulhador, que vai jogar ar dentro do corpo, ar comprimido, gás, ar comprimido dentro do corpo, e esse gás vai para onde? Ele vai ser dissolvido na massa líquida no nosso corpo. E esse gás dissolvido na massa líquida vai equilibrar. Então a lei de Henry justamente vai explicar isso. Quanto maior a pressão colocada dentro de mim naquele gás, maior vai ser a quantidade de gás que eu vou conseguir dissolver naquela massa líquida para equilibrar a pressão de fora para dentro, com uma pressão de dentro para fora e o mergulhador conseguir fazer o que ele tem para fazer no fundo do mar. O problema é que em alguns momentos o mergulhador vai subir e quando ele for subir, a pressão de fora para dentro vai diminuir. Essa pressão diminuindo, ele tem que colocar aquele gás que está dentro dele para fora. Aí ele tem que fazer subidas lentas e graduais, fazendo então a chamada descompressão. Ele sobe um pouco, para. Muitas vezes ele não consegue fazer isso de forma correta, ele tem que subir muito rápido, porque ele passou mal, porque ele foi atacado por um animal, e daí vem algumas doenças, a chamada embolia traumática pelo ar, a doença da descompressão, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas, mais uma vez, só para você entender por que você está estudando a lei de Henry, por que você estudou a lei de Dalton, por que você estudou a lei de Boyle-Mariotti. Como disse, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. E essas três leis costumam aparecer em prova para delegado de polícia. Tranquilo? Então, ó, na tela, explique o funcionamento, como funcionam os gases no sangue do mergulhador. Foi justamente o que eu falei. Quanto maior for a compressão sofrida por um gás, maior será a quantidade de gás que poderá ser dissolvida na massa líquida. Por essa razão, cabe tanto gás na garrafa de refrigerante e de champanhe e nos tecidos líquidos do mergulhador. Ou seja, isso foi o que eu acabei de explicar. Isso é explicado pelo quê? Volta para mim. Pela chamada lei de Henry.
por isso cabe tanto gás na garrafa de champanhe, na Coca-Cola, e cabe tanto gás dissolvido na massa líquida nos tecidos do mergulhador. Explicado pela lei de Henry, ok? Muito bem. Bom, e agora sim, vamos começar a estudar as patologias de Percy. Vamos começar subindo a montanha. Então vamos começar subindo o Everest e ver quais são as consequências patológicas dessa alteração de pressão. E mais à frente nós vamos estudar o mergulho, quando então vamos estudar o mal dos caixões e o mal dos escafandristas. Lembrando que mal das montanhas e mal dos aviadores é a mesma coisa. Ora, quando eu subo a montanha, como eu vi no bloco passado, a pressão vai diminuindo. E além de a pressão diminuir, o ar vai ficando mais rarefeito. Eu disse que no alto do Everest, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Ok. Só que na quantidade percentual é a mesma, mas na quantidade disponível vai diminuir. Porque no alto da montanha eu tenho menos quantidade de moléculas de ar. Eu disse que no alto da montanha, vamos supor que eu tenha 21% de oxigênio, em 100 eu só tenho 21 moléculas. Então, acima de 3.000 metros de altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. E esse ar mais rarefeito vai trazendo um fenômeno que é o fenômeno da hipoxia ou hipóxia. Hipoxia ou hipóxia, a língua portuguesa admite as duas formas. Então, a hipoxia é a baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial. Esse quadro, chamado de quadro de hipoxia, é marcado pela baixa quantidade de oxigênio circulante no sangue arterial. E acima de 3.000 metros, porque o ar fica mais rarefeito, este fenômeno ele acaba ocorrendo. E aí este fenômeno vai gerar alterações na homeostase, na homeostasia do organismo. Você vai começar a sentir náuseas, tonteira, dor de cabeça, vômito, haverá um espessamento perialveolar, retenção de líquidos, ou seja, são efeitos fisiológicos da hipoxia ou da hipóxia. E a esse conjunto de sinais e sintomas, chama-se mal das montanhas ou mal dos aviadores. Qual é a solução para debelar esse quadro? Ou você vai dar um aporte de oxigênio para extrair, retirar aquele paciente do quadro de hipoxia, ou você vai fazer com que ele desça para uma altitude onde o ar não seja tão rarefeito, sob pena dele entrar em coma, sob pena muitas vezes de causar até a morte. Então, o mal das montanhas, na tela, por favor, vai dizer o seguinte: acima de 3.000 metros, como eu disse, o ar vai ficando mais rarefeito. Apesar de ter 21% de oxigênio, como disse, a quantidade disponível vai diminuindo e vai se gerar uma hipoxia ou uma hipóxia relativa. Isso é um quadro agudo. Isso vai gerar edema cerebral e pulmonar, fortes dores de cabeça, náuseas, tonteira, dispneia, tendência a reter líquidos, espessamento perialveolar. Melhora após alguns dias, se ele se adaptar àquela hipótese. Ou pode ocorrer o coma, ou pode ocorrer até a morte. Então, senhores, esse conjunto de sinais e sintomas, a um conjunto de sinais e sintomas, dá-se o nome de mal das montanhas ou, como você pode ver nesse slide, mal dos aviadores. O que está nesse slide é exatamente igual ao que está nesse slide. Fala-se mal dos aviadores, pode voltar para mim. Porque lá na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a cabine dos aviões era despressurizada. Então os aviões iam subindo, a determinada altitude, o piloto começava a sofrer desses sinais e sintomas. Tontura, náuseas, vômito, a depender, esse quadro de hipóxia poderia fazer com que ele perdesse a consciência e o avião caísse. Então por isso, mal dos aviadores ou mal das montanhas, principalmente mal dos aviadores. Hoje em dia, obviamente, século XXI, você não vê mais isso, porque a cabine dos aviões, todas elas são pressurizadas. Então vai se criar, vai se mimetizar, vai se imitar, mimetização é imitação, vai se mimetizar uma condição atmosférica como se ele estivesse ao nível do mar dentro da cabine pressurizada a 10.000 metros de altitude, né? Você viaja e pega voos que o avião vai, obviamente, fazer viagens, voos de cruzeiro a 8, 9, 10.000 metros de altitude, como você estivesse ao nível do mar, porque aquela cabine está pressurizada. Tudo bem?
Tranquilo? Então esse é o mal das montanhas, é o mal dos aviadores. Agora repare, este é um quadro agudo da doença. Então estamos vendo patologias envolvendo a variação da pressão, baropatia, quando você sobe a montanha. O quadro agudo da baropatia é o mal das montanhas ou o mal dos aviadores. Se tem um quadro agudo, joga na tela, vai ter também um quadro crônico. Um quadro crônico. E o quadro crônico é a chamada doença de monge. Doença de monge. Então nós vamos agora começar a falar sobre a doença de monge. Voltando para mim. Mal das montanhas é um quadro agudo. O quadro crônico é chamado de doença de monge. Primeira observação importante. A doença de monge nada tem a ver com monges. Monge beneditino, que vive nas grandes altitudes. Monge tibetano, que vive lá no alto do Tibete. Não é isso. A doença de monge, ela recebe esse nome porque o estudioso, o cientista, o perito, que primeiramente descreveu essa doença, chamava-se Carlos Monge. E aí colocou o nome da doença de monge. Então nada tem a ver com monges. Pode até acometer um monge ou outro. Pode até acometer os monges que vivam nas grandes altitudes. Mas nada tem a ver com monges tibetanos, por exemplo. Ok? É porque o estudioso chamava-se Carlos Monge. Primeira observação importante. Segunda observação. Essa doença é a doença de monge. Está aqui ó, na sua tela, doença de monge. É a forma crônica na tela. É a forma crônica do mal das montanhas. E para nós entendermos a doença de monge, volta para mim, eu preciso passar para os senhores alguns conhecimentos sobre fisiologia, que eu já venho falando ao longo do módulo, mas aqui eu preciso reforçar e pontuar o que vai ser de relevante nessa análise, que é o seguinte. Ora, nós sabemos que o sangue, o tecido hematopoético, que é o sangue, ele é composto por uma parte líquida e ele é composto por uma parte sólida. A parte sólida do sangue é composta por eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Então, eritrócitos, a gente vai estudar bastante eritrócito na próxima aula, nos próximos encontros, quando falar de asfixiologia forense. O eritrócito é o que você conhece como hemácia. Então, por exemplo, joga na tela. Se eu pensar aqui, ó, num vaso sanguíneo, aqui tem um vaso sanguíneo, e dentro desse vaso está passando sangue. Tecido hematopoético, sangue. Este sangue, tecido hematopoético, ele tem uma parte líquida do sangue, e ele tem uma parte sólida do sangue. A parte líquida do sangue é o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, a maioria do plasma é composto por água, A maior parte do plasma é composto por água. E a parte sólida do sangue é composto por eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Então, eritrócitos, leucócitos e plaquetas são chamados, parte sólida do sangue, de elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue é a parte sólida do sangue. E essa parte sólida do sangue, na tela, volta para mim, é formado por eritrócito, leucócito e plaqueta. Eritrócitos são as hemácias. Um ser humano adulto, em torno de 70 quilos, ele vai ter em torno de 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Então, um adulto vai ter em torno de 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. E as plaquetas são as células brancas, as células de defesa, os chamados leucócitos. E eritrócitos e leucócitos. Os leucócitos, melhor dizendo, falei plaqueta, falei errado. Os leucócitos são as células brancas, são as células de defesa, que podem ser chamados de monócitos quando estão no sangue, quando passam para o tecido, saindo do vaso e entrando no tecido, esses monócitos, que são os leucócitos que estão no sangue, quando passam para o tecido, passam a se chamar de macrófagos. Mas isso é um conhecimento mais médico, você não precisaria ter nesse momento aqui da aula, né? Se houver a necessidade, eu volto a isso.
E por último, as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células que vão funcionar no processo de coagulação do sangue. Então, eritrócito, leucócito e plaquetas, ok? Bom, o que me interessa agora são os eritrócitos. Eritrócito você conhece vulgarmente com o nome de hemácia. E o ser humano, o adulto, o homem, a mulher, né, pode ter uma variação de homem para mulher, mas vai ter em torno de 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Qual o papel dessa hemácia? Nós vamos ver isso na aula de asfixiologia forense, mas adiantando. A hemácia vai capturar o oxigênio. Então, quando eu respiro, esse oxigênio que está aqui no ar ambiental, ele precisa chegar no interior da célula. Ele precisa chegar num corpúsculo celular que fica no citoplasma, que é o mitocôndria. E vai participar dentro do mitocôndria da oxidação da molécula de glicose, formando energia química, que vai ser armazenada num corpúsculo chamado de ATP, adenosina trifosfato, que vai ser fundamental para o funcionamento da célula, fornecendo energia para as funções vitais daquela célula. Isso a gente vai estudar mais detalhadamente na aula específica, que é a próxima aula. Por hora, eu preciso que você entenda que quem transporta esse oxigênio que eu estou inalando, que vai passar por faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, dos alvéolos vai passar para o sangue, quem pega essa molécula de oxigênio é o eritrócito, é a hemácia. Essa célula, quando adulta, que é uma célula biconvexa, sem núcleo e sem citoplasma, mas tem dentro dela uma proteína importantíssima para esse processo, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 anéis tetrapirrólicos e nesses anéis, no centro dos anéis, vai ter uma molécula de ferro. E o oxigênio vai se ligar a essa molécula de ferro dentro da hemoglobina, formando a oxihemoglobina dentro do eritrócito. E vai ser transportado esse oxigênio dessa maneira. Aí a hemoglobina vai chegar lá na célula do dedão do pé e vai deixar o oxigênio e vai pegar o gás carbônico. Fazendo esse transporte de gases, o oxigênio sendo transportado pela hemoglobina, e a gente vai ver que o gás carbônico, o CO2, ele é transformado, ele é transportado pelo plasma, na sua maioria, na forma de hidrogênio livre e de carbono, bicarbonato, melhor dizendo. É transformado na forma de hidrogênio livre e bicarbonato, que é o HCO3-, né? Então, o gás carbônico, a gente vai ver isso na aula que vem, ele se transforma em ácido carbônico, que é o H2CO3. Só que esse H2CO3 se decompõe em H+, e H- e CO3-. Então isso aqui é o bicarbonato de carbono, bicarbonato, que é o HCO3- e o H+. Isso aqui é transportado pelo plasma sanguíneo. Mas isso aqui eu vou falar melhor na aula específica, que é a próxima aula, quando falar da química das asfixias. O que você precisa entender neste momento é que quem transporta o O2, o oxigênio, o dióxido de carbono é transformado de outra maneira, mas o oxigênio é transportado pelo eritrócito. Então o papel do eritrócito, da hemácia, é transportar o oxigênio. E o oxigênio se liga à hemoglobina, se liga ao ferro da hemoglobina. A gente vai estudar isso um pouco melhor na aula que vem. Mas por hora, então, eu preciso ter uma grande quantidade de hemoglobina, eu preciso ter uma grande quantidade de eritrócito, de hemácia, porque é a hemácia que vai capturar o oxigênio. Então esse oxigênio que você vai estar respirando, essa molécula de O2, como é que ela chega na célula do dedão do seu pé? Ela chega porque alguém transporta esse oxigênio até lá. E quem transporta esse oxigênio até lá é justamente o eritrócito. Ou seja, essa célula do sangue, que é a célula vermelha chamada de hemácia. E a gente vai estudar melhor isso. Então, se eu estou num ambiente, perceba bem, que tem baixa quantidade de oxigênio, mas André, por que eu estou num ambiente que tem baixa quantidade de oxigênio? Porque você está no alto da montanha. Não lembra que eu falei há pouco, no bloco passado, que no alto da montanha o ar fica mais rarefeito, acima de 3.000 metros? Então o que o corpo pensa? Se tem uma baixa quantidade, está chegando baixa quantidade de oxigênio, eu preciso produzir uma quantidade maior de eritrócito.
produzindo uma quantidade maior de eritrócito. O eritrócito, ou hemácia, é a célula que captura o oxigênio. Então eu vou aproveitar melhor essa captura porque eu vou ter mais células que capturam oxigênio. Já que ele está em baixa quantidade, porque eu estou no alto da montanha, eu preciso ter uma facilidade maior para capturar esse oxigênio. E como é que o organismo ele faz essa manobra adaptativa? Ele faz essa manobra adaptativa através de uma substância, de um hormônio chamado de EPO, que é a eritropoetina. Então esse hormônio que vai ser produzido, eritro, vermelho, célula do sangue, poiese, poetina, vem de poiese, produção, eritropoiese. O sangue vai mudar então, através de um hormônio, a eritropoetina, vai lá na medula óssea dos ossos longos, que é onde o sangue é produzido, e vai dar um comando para que esse sangue, ao ser produzido na medula óssea dos ossos longos, possa ser produzido com uma quantidade maior de eritrócitos. Então, em 1 milímetro cúbico de sangue, em vez de existir 5 milhões e meio de hemácias, vai existir 6 milhões e meio de hemácias, 7 milhões de hemácias. Eu mudo a composição daquele sangue. Aquele sangue vai ficar com uma quantidade maior de um elemento figurado. De que elemento figurado? Do eritrócito. Ora, é como eu pegasse, o sangue tem uma parte líquida, o sangue tem uma parte sólida. Eu peguei a parte líquida, que é o plasma, e mantive inalterado. 55% do sangue é plasma, 45% elementos figurados. Então eu pego, aumento essa parte de elementos figurados, especificamente dos eritrócitos. Porque agora o sangue que está sendo produzido na medula óssea dos ossos longos é um sangue que tem mais eritrócitos. É como eu colocasse mais eritrócito e mantivesse a quantidade de líquido. Se eu mantenho a quantidade de líquido e coloco mais quantidade de substância sólida, o que você acha que vai acontecer com aquela mistura? Aquela mistura vai ficar mais densa, vai ficar menos líquida, vai ficar mais densa, vai aumentar a densidade daquela mistura. É como se eu pegasse, para você entender, quero fazer um leite em pó. Como é que você faz um leite em pó? Você pega água e pega o pó do leite em pó e bota uma quantidade de água num copo e vai colocando aquele pó. Se você colocar muito pó, quanto mais pó do leite em pó você colocar na água, mais denso, mais viscoso vai ficar aquele leite em pó. Então, se eu mantenho a quantidade de água constante e aumento a quantidade de sólido, aquela mistura vai ficar mais densa. É o que ocorre aqui. Eu mantive a quantidade de plasma, que na sua maioria é composto por água, mantive a quantidade de plasma e aumentei a quantidade de substância sólida. De que substância sólida? Do eritrócito. Então aquela mistura, que agora é eritrócito, mais plaqueta, mais leucócito e mais água, obviamente no plasma tem outras coisas, tem o fibrinogênio, tem algumas proteínas, mas nesse momento eu posso desconsiderar, eu vou aumentar a quantidade de sólido e vou manter a parte líquida inalterada. Por óbvio, esse sangue vai ficar mais denso. E qual é o problema do sangue ficar mais denso? Se o sangue ficar mais denso, ele tem mais dificuldade de circular, de passar pelo vaso, porque a densidade dele aumentou, a densidade do sangue. Isso vai aumentar o risco de trombose. Se ele tem mais dificuldade de fluir dentro do vaso, pode ser que essa maior quantidade de fluência, de condutibilidade do sangue, da capacidade de ser conduzido, condutibilidade do sangue, a sua capacidade de condutibilidade vai diminuir, aumentando o risco de gerar aqui um trombo. E gerando aqui um trombo é uma obstrução à luz do vaso, é uma obstrução à passagem do sangue. E a depender onde ocorre esse trombo, se esse trombo ocorre num vaso do encéfalo, pode ocorrer um acidente vascular cerebral. Se esse trombo ocorre, por exemplo, num vaso do coração, na circulação do próprio coração, pode ser que ocorra um infarto do miocárdio, um infarto agudo do miocárdio. Então, a chamada doença de Monge é marcada pelo aumento da eritropoetina. Esse hormônio, eritropoetina, faz uma eritropoiese, que é a produção de sangue com uma outra configuração. A parte sólida do sangue é aumentada porque a medula óssea dos ossos longos vai produzir um sangue com uma maior quantidade de eritrócitos, que é a célula que é responsável, hemácia, pelo transporte do oxigênio. Eu mantenho a parte líquida, aumento a parte sólida, o sangue fica então mais viscoso. De 5 milhões e meio de hemácias por milímetro cúbico, ele passa para 6 milhões, 7 milhões de hemácias, dificulta a sua condutibilidade. Essa dificuldade da condutibilidade aumenta o risco
de trombos surgirem naqueles vasos sanguíneos. E a depender do local, isso pode gerar um AVC, isso pode gerar um infarto agudo do miocárdio. E o nome que se dá isso é de poliglobulia compensadora. Olha aqui na imagem, ó. Poliglobulia compensadora. Poli, muito. Globulia, glóbulos vermelhos. Compensadora, para compensar a hipoxia relativa que está presente naquele ambiente, já que eu estou acima de 3.000 metros, eu tenho baixa quantidade de oxigênio disponível. E como eu preciso capturar uma maior quantidade de oxigênio, o organismo, então, numa manobra adaptativa, forma, então, o processo de eritropoiese, através de uma enzima que é a EPO, eritropoetina, para capturar uma maior quantidade de oxigênio, já que tem pouco. E como é que ele faz para capturar? Aumentando a célula que captura. Qual é a célula que captura? É o eritrócito, é a hemácia. E a hemácia, então, capturando, vai melhorar a capacidade de oxigenação daqueles tecidos. Então, aqui, o fenômeno que ocorreu foi uma poliglobulia compensadora. Então, imagine uma prova para delegado, segunda fase, ele pergunta assim, candidato, explique a poliglobulia compensadora na doença de Monge. Ponto. Essa é a questão. Explique a poliglobulia compensadora na doença de Monge. Se o candidato não estudou, senhores, ele não começa a escrever 2 linhas sobre isso, porque ele não tem conhecimento sobre isso, salvo se ele for médico. Mas é raro um médico fazer prova para delegado. Acontece um outro? Acontece, mas é muito raro. Eu conheço um professor Roberto Blanco, que era médico e fez prova para delegado. Fora isso, não conheço mais ninguém. Então, cuidado, porque a maioria esmagadora não vai ter esse tipo de conhecimento. Por isso a aula, por isso o aprofundamento, por isso uma maneira de te fazer entender de forma mais clara para quando você for ler o livro, for ler o Higino Carvalho Hercules, você possa entender o que ele está querendo dizer. Então a aula tem essa, e pessoas de medicina legal, tem essa valia para você se debruçar sobre um livro de medicina legal, que é um livro do curso de medicina, uma matéria do curso de medicina. Ora, mas aprende em direito também, sim, em alguns cursos ela é optativa quando se ministra na faculdade de direito, e no nível muito menos aprofundado. O livro do Higino é um livro escrito por médico para médicos, para que médicos, estudantes de medicina, possam aprender a matéria lá no 4º período da faculdade de medicina, em alguns cursos. E aí nós, do direito, precisamos ler isso, porque em provas para delegado do Rio isso cai de forma aprofundada. Então imagine uma questão dessa que é plenamente factível numa prova para delegado de segunda fase. Explique a poliglobulia compensadora na doença de Monge. Se o candidato não estudou, ele sequer começa a responder esse tipo de pergunta. E para finalizar, então, o que acontece, né? Qual é a consequência médica? Maior risco de trombose e dedos em baqueta de tambor. Dedos em baqueta de tambor, pode voltar para mim. A extremidade distal dos dedos vão ficar abaloadas, como se fosse um tambor. Esse fenômeno, ele pode suscitar também essa baixa quantidade de oxigenação, essa maior quantidade para compensar a hipoxia, a maior quantidade de eritrócitos naquele sangue. Se você for medir, então, for centrifugar uma amostra de sangue para saber quanto de hemácias tem naquele sangue, de eritrócitos, você vai ver que tem 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões, em vez do normal, 5 milhões e meio. Isso é chamado de doença de Monge. Essa é uma forma crônica adaptativa, não é uma forma aguda, porque a forma aguda é o mal das montanhas, é o mal dos aviadores. Para finalizar, ocorre que muitas vezes, só para ilustrar, o camarada não está no alto da montanha, mas ele é um atleta que quer aumentar a sua performance e ele quer capturar mais oxigênio. Porque capturando mais oxigênio, o oxigênio vai funcionar na produção do ATP, adenosina trifosfato, a gente vai ver na aula que vem, na oxidação da molécula de glicose, que é um açúcar de 6 carbonos. Então, quando eu produzo energia química, adenosina trifosfato, para que as células possam desempenhar suas funções, dentre elas ter maior capacidade, maior força muscular nas fibras musculares, que são as células dos músculos esqueléticos, eu preciso de uma maior quantidade de oxigênio. Como é que eu faço isso? Eu vou e tomo um anabolizante. Eu tomo esse EPO, a eritropoetina, que o meu organismo deveria produzir numa produção adaptativa a um fenômeno externo desfavorável à manutenção da vida. O que o ciclista faz, o jogador de futebol, o atleta, o corredor de 100 metros, ele toma esse hormônio produzido em laboratório. Quando isso ocorre, vai aumentar a produção de eritrócitos no sangue dele. Então ele vai ter uma capacidade de capturar, de oxigenar os tecidos muito maior do que aquele que não tomou. Só que como efeito colateral, o que vai acontecer? O sangue dele vai se tornar mais viscoso, a condutibilidade do sangue vai diminuir.
e diminuir a condutibilidade do sangue vai aumentar o risco de trombose. E aí não é incomum, ou seja, é comum que um atleta desse, no meio da prova, no meio da competição, tenha um acidente vascular cerebral, um AVC, tem um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque aumentou o risco de tromboses. Tudo bem? Então, senhores, com isso nós explicamos a doença de Monge, forma crônica, e explicamos justamente o mal da montanha, o mal das montanhas ou o mal dos aviadores. Para finalizar esse slide aqui, ó, nós temos 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico, 5 milhões, 5 milhões e meio. Quando está em um lugar com pouco oxigênio, o corpo começa a produzir um hormônio, a eritropoetina, que tem função de aumentar a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea dos ossos longos. Isso aumenta a capacidade de captação de oxigênio. E aí o seu sangue passa a ter 6 milhões, 7 milhões de glóbulos vermelhos. Aumenta com isso a densidade do sangue, a circulação fica mais lenta, porque diminui a sua condutibilidade, e isso pode fazer com que haja a obstrução de alguns vasos sanguíneos, ocorrendo a trombose. Então, senhores, o que eu expliquei está justamente nesse slide aqui, tá bom? Vou fechar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos começar a estudar agora o mergulho. Nós vimos o mal dos aviadores, o mal das montanhas e doença de Monge, forma aguda e forma crônica. Agora nós vamos ver como é que ocorrem as patologias no mergulho, para baixo, para o fundo do mar. Mergulho em apneia, mergulho com escuba e quais são as consequências de cada um deles. Te aguardo no próximo no próximo bloco para continuarmos esse tipo de análise. Um abraço e até lá. Fique com Deus.